Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste episódio, Lavagem de Chico. Pois bem, estamos aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, estou aqui acompanhado de... O Judeu Ateu. E estamos aqui novamente para falar sobre quadrinhos nacionais. Sim. Esse nosso compromisso mensal aí de falar exclusivamente, um programa exclusivo para quadrinhos nacionais, para a gente movimentar um pouco a conversa sobre o tema. Pois é. Eu vivia reclamando que, ninguém tá falando de quadrinhos nacionais, mesmo sabendo que tem gente que fala, então a gente resolveu pôr a mão na massa aqui, né? Exato, e aí neste programa, nós vamos falar sobre Lavagem, do quadrinista Chico, quadrinista, grafiteiro... Cineasta também. Esse quadrinho ele foi publicado pela editora Mino. O Chico ele já teve várias outras obras em quadrinhos que eu li dele. Eu li o Piteco Ingá, que saiu pelo Graphic MSP. Foi um dos primeiros, da primeira leva. Sim, eu lembro que você não gostou nem um pouco. Não, eu gostei. Quem não gostou foi o Leonardo. Ah, ok. E eu li também o Azul Indiferente do Céu, que eu gosto. E eu queria comprar outras coisas dele. Vamos ver no futuro, outras possibilidades. Ele tá pra lançar um quadrinho novo aí em breve. Quem está chegando aqui pela primeira vez... No Quadrinho ao Quadrado nós costumamos falar primeiro de uma forma mais superficial no que tange a história, mais resenhística. Mais resenhística, né? Falando sobre o quadrinho, mas sem estragar a experiência para quem ainda não leu. E aí você, ouvindo essa parte, decide se quer ler ou não, caso não tenha lido ainda, e vá atrás de ler, porque na segunda parte vamos falar sobre a história de forma geral, com spoilers e tudo. Exato. Então vamos começar. Lavagem, Judeu. Eu queria que você cumprisse o desafio de falar o mínimo possível sobre o que é lavagem. Sobre o que é lavagem. É um desafio, porque né, ele é relativamente curto. Eu não sei quantas páginas, mas por volta de umas 100 talvez, por aí. Não, acho que umas 60 no máximo. Ok, bem pouquinho. Mas a ideia é que é um quadrinho de suspense, terror, talvez, sobre uma mulher que possivelmente está traindo o seu esposo, e meio que a história vai ser toda contada em volta do suspense de será que um sabe, será que o outro sabe que não sabe, e é uma grande história de terror e suspense com grandes temáticas envolvendo religião e desconfiança por volta desse tema. Acho que essa é uma boa porcos. E porcos. Por isso lavagem. Falar muito mais que isso seria entregar muito da história, porque é exatamente isso, é uma história de suspense, então é interessante descobrir por si próprio. Eu joguei aqui quando a gente estava decidindo sobre o que falar sobre lavagem, porque eu já tinha lido, você ainda não tinha lido, né? Quando a gente decidiu. Eu já tinha lido há muito tempo, e eu lembro que na época que tinha saído, teve comentários, as pessoas leram e gostaram, falaram de forma geral. Só que, como esse mercado movimenta-se muito, algumas coisas vão ficando pra trás, eu quis dar uma resgatada pra gente falar de lavagem, que eu acho digno de comentário. Pois é. E eu acho que ele também ele vai acabar sendo o representante de um estilo bem comum de quadrinho nacional, né? Porque o nosso mercado ele tem algumas características bem diferentes de outros mercados, como, sei lá, o franco-belga ou o japonês, que a gente fala tanto por aqui, ou mesmo americano, que existe, entre aspas, um profissionalismo no sentido de é um pouco mais fácil ganhar a vida como quadrinista em alguns outros países do que no Brasil. E por isso, o reflexo disso na produção de quadrinhos é que a gente dá de cara com muitas obras relativamente curtas mesmo, né? São histórias que são feitas para uma temática ali, um acontecimento, às vezes uma cena, que é uma cena longa, mas é uma cena ali de umas 50, 60 páginas, e é isso, né? Bem comum, né, por aqui no Brasil. É bem comum. Eu acho que há muito valor em a gente trazer esse tipo de obra para cá e tentar comentar o máximo possível, porque acho que justamente por existirem tantas e serem curtas desse aspecto e talvez às vezes parecer que a mensagem é tão direta que se comenta pouco, talvez. Apesar de que lavagem em específico, eu fiquei surpreso depois que eu li eu fui procurar algumas resenhas, ver o que o pessoal achava e foi extremamente comentado até que lavagem, extremamente bem elogiado, né? E é engraçado, você falou aí justamente que você queria resgatar, e eu acho válido, porque ninguém nunca me recomendou lavagem, mas ele foi extremamente bem elogiado na
época que saiu, né? Então você vê como, às vezes, justamente até por ser curto assim, que acaba ficando um pouco pra trás, né? E talvez não ganha todo o reconhecimento que merece. Exatamente. E eu até queria falar brevemente um pouco sobre essa característica, porque eu acho que, dado que surge essa necessidade de se fazer quadrinhos mais curtos para poder terminar a produção, para poder, né, ter algo para vender e concluir rápido, rodar, girar a roda, né, para poder entrar o dinheiro, etc. Acaba sendo uma característica bem comum. E eu acho que, de forma geral, eu acho que o brasileiro ele soube lidar com a sua quantidade relativamente limitada de páginas. E aí surgiu esse estilo que eu percebo bastante no brasileiro, de fazer esses quadrinhos de uma temática, como eu falei, uma temática, uma cena, um acontecimento específico, e sempre caminhar para um lado mais ou abstrato, ou para um final mais aberto, ou para uma mensagem meio ambígua. Você já percebeu isso também nesses quadrinhos mais curtos nacionais? Final em aberto, a gente mais de uma vez já comentou que parece que é uma marca do quadrinho nacional, né? Nesses poucos programas que a gente já fez, parece que final aberto é uma constante em quase todas as obras, né? Sim. Mas eu definitivamente reparo bastante na constante presença de quadrinhos mais curtos, realmente, de cenas específicas, que nem você falou, no mercado nacional, sim. Principalmente, sei lá, depois de ir pra FIC, né? Classe, eu comprei um monte, é absurdo o número de quadrinhos curtos, e não só zines, sabe? Quadrinhos mesmo, sei lá, capa dura, publicado por editoras, não só material independente, sendo publicado, e que são, assim, que nem você falou, de cenas específicas, de ideias específicas, e eu concordo contigo que parece que dentro desse formato bem limitado, o brasileiro conseguiu, sim, achar bastante valor, e eu acho que Lavagem definitivamente tá nisso. É engraçado que agora que você comentou, vários quadrinhos curtos com esse formato específico acabam abordando um aspecto mais abstrato e tal, só me vem quadrinhos abstratos na cabeça, né? Eu quero dizer que, tipo, talvez não é tão proeminente quanto pareça, mas talvez seja assim, eu não sei dar isso em números, mas definitivamente é uma sensação que fica. Quadrinhos de cenas únicas ou de ideias únicas acabam tendo uma abordagem mais abstrata no Brasil, sim. Sim, ou mais abstrato, ou menos, sei lá, mais metafísica, ou mais, não sei, tá caminhando, não é tão direto, né? Não costuma ser só uma história de só pessoas conversando ou algo do tipo, sem ter algum tchan a mais ali. Mas é interessante que talvez justamente conversa com esse formato, sabe? Porque, pô, em 60, 100 páginas não é o maior espaço possível pra você construir pra um puta plot twist, sabe? Não sei o que. Você tem que meio que, talvez, abraçar mesmo a ideia e deixar bastante pro leitor, pra interpretação, pra que a obra fique mesmo, sabe? Pra que você continue remoendo ela, pareça que ela dura mais na sua cabeça, sabe? E eu acho que, assim, de forma geral, o brasileiro, como você falou, ele tá conseguindo fazer um bom trabalho, e eu acho que a Lavagem, ele entra aqui como um pseudo-expoente, né, desse gênero, porque eu acho que ele faz isso de uma forma muito boa. Muito boa. Vou começando a falar de Lavagem. Eu acho que a primeira coisa que chama bastante atenção, e é definitivamente o que eu mais adoro do Chico, é a arte dele. A arte do Chico, sim, sendo não só o próprio traço, né, mas a própria quadrinização, a sequência de acontecimentos, enquadramento, transições, sombras, tudo. Esse estilo tão bruto dele, sabe? Parece que a violência que tá contida no quadrinho tá no traço também, sabe? Sim. Com essas sombras rabiscadas, todas rachuradas e quase embaçado, né? Sim, sim. As feições dos personagens, né? O rosto bem diferente entre eles, expressões, tudo. Funciona muito bem. Eu acho que é uma das coisas que mais chama atenção e que eu vi sendo mais elogiado na época que saiu Lavagem pela primeira vez. E eu acho que é digno de nota, assim. É digno de nota, e até a primeira coisa que me chamou a atenção, na verdade, junto com a arte, é algo que a gente acho que raramente comenta aqui no Quadrinho ao Quadrado, mas é o acabamento gráfico de Lavagem especificamente, sei lá, eu não entendo nada, né, mas esse papel um pouquinho mais áspero que eu senti aqui de Lavagem, sabe, parece que deu um tom mais pesado mesmo pro quadrinho, ele não é totalmente branco também, né. É um tom sujo, né, parece. Exato. Parece que é um dia nublado, né, parece que a gente tá vendo uma história de um dia nublado o tempo todo, sabe, não tá sol, não tá claro o mundo, sabe. Exato, foi algo que eu definitivamente senti em Lavagem, algo que tão raramente a gente comenta e faz tanto
papel é quadrinho, sabe? Faz parte da mídia. Eu achei isso um aspecto bem interessante. Combinou muito bem com a arte, eu achei. Sim, já que você falou de acabamento, queria só chamar a atenção que eu adoro a capa de lavagem, adoro. Nossa, não, vende bem demais, né? Puta que pariu. Você olha isso aqui, essa capa é foda. É muito difícil a gente falar muito sobre lavagem porque a gente pode estragar um pouco a história. Mas eu acho que tentando falar de uma forma bem vaga sobre personagens, eu diria até, eu não sei se construção ou desenvolvimento, porque assim, a gente tem esses personagens que participam da história que a gente sabe muito pouco sobre eles. A gente tem alguma ideia de características gerais, como pessoa que vai pra igreja, pessoa que cuida de porcos, pessoa que vê televisão, pessoa que, sei lá, religiosos, mais quieto, mais falador. A gente pega bem a superfície assim dos personagens, mas eu acho que é o suficiente pra gente ter uma base e ver esse desenvolvimento a partir dessa base em tão pouco tempo, que eu acho que funciona bem na narrativa. A gente é apresentado só um mínimo de características para colocar as dúvidas e os receios da gente em cima dos personagens nesse pouco desenvolvimento e realmente criar essa tensão, né? Porque para todos os efeitos é uma história bem tensa, né? É mais um suspense do que qualquer outra coisa essa história, no final das contas. Mas eu concordo com você que... eu concordo exatamente com o que você disse, que é passado o bastante para que as preocupações desses personagens sejam refletidas no leitor. Sabe? Que é exatamente isso. Acho que no final das contas, a protagonista talvez seja um personagem que importa, mas nem tanto. É mais que nem você falou até anteriormente, a mensagem, sabe? E no pouco espaço que tem, Lavagem levanta umas 1000 mensagens pro ar, né? Joga elas todas pra cima e tu fica remoendo elas na cabeça depois de ler, né? Então acho que mesmo os personagens não sendo tão profundos assim, não é exatamente isso que importa. O que importa mesmo são todas essas ideias que Lavagem vai jogando pro ar e você tenta pegar tudo e talvez não vai. E no meio dessa confusão toda, ele vem te dar um soco na cara com esse suspense, sabe? Sim, e eu gosto que, como a gente falou, né, histórias mais curtas elas tendem então a buscar, às vezes, uma grande mensagem ou uma grande reflexão, alguma coisa do tipo. E aqui eu acho que ele tem talvez um tema mais central, que aí a gente vai falar na parte dos spoilers, mas eu acho que ainda assim ele aborda outros, e ao mesmo tempo eu acho que ele não tá nem querendo fazer uma reflexão, nem fazer uma crítica, ele tá falando sobre, e aí toda a reflexão e a crítica que surge é a nossa opinião sobre o que tá acontecendo. Exato. A gente faz um julgamento em cima do que tá sendo mostrado, e não, o quadrinho não faz o julgamento é 100% nosso, sabe? Exato. Quando eu terminei de ler Lavagem, eu me lembrei do quadrinho que a gente falou, sei lá, um pouco bem, um pouco mal aqui, que é o Bulldogman. A gente falou bastante sobre meio que as coisas que ele deixa no ar sem explicar, parece que não tinha muito propósito, sabe? E Lavagem, ele tem muito propósito em não explicar muitas coisas, sabe? Sim. Em ficar a dúvida, porque é na dúvida que tá a mensagem. É na dúvida se o que aconteceu mesmo, que tá a conclusão pessoal de quais são as mensagens, afinal de contas, de Lavagem. Sim, né? sim, exatamente. Enfim, é um bom suspense, vamos dar aquela opinião geral pra finalizar aqui então a parte de spoiler, pra gente poder parar de pisar. Eu acho que a gente vendeu bem bastante Bulldogman, acho que a gente vendeu bem bastante Lavagem, né? Sim, vamos parar de pisar em cacos aqui, tentando evitar os cacos de vidro no chão, vamos falar direto, mas de forma geral, Judeu, o que você achou de Lavagem? Eu gostei muito mesmo, fui muito bem surpreendido, eu acho que é uma obra que eu recomendaria pra qualquer pessoa, sei lá, você não gosta muito de terror suspense, realmente acho que talvez você não vai encontrar muita coisa em Lavagem, mas tipo, qualquer pessoa que gosta de quadrinho nacional, eu definitivamente recomendo. Eu diria até que é um marco nacional, sim, no que tange justamente esse meta formato que a gente tá comentando aí de obras curtas, porque realmente mostra o que é capaz de fazer num formato tão específico. Sim, e eu acho que em tão pouco
ele faz tanto, sabe? Levantar, como eu falei, né? Levantar a possibilidade de uma reflexão, de uma discussão, um julgamento nosso sobre tema. É uma quadrinização que é excelente. Tem uma, eu tava folheando aqui, tem uma cena ali de um copo, envolvendo um copo, caralho, que cena. Tem personagens ali que você consegue entender as motivações, tem uma narrativa boa. Cara, é muito bom Lavagem. É bom demais mesmo. Eu tinha lido há muito tempo atrás, na época eu tinha gostado, mas eu precisei reler agora, depois de já ter passado por muito mais quadrinhos nacionais, entender um pouco mais, pegar um pouco mais a tendência do formato, a tendência dos quadrinhos e tal, para voltar pra Lavagem, olhar pra ele e falar, não, realmente, você é bom demais mesmo, Lavagem. Parabéns. Eu não tava esperando muita coisa, não. Apesar dessa capa, eu fiquei... Eu não sabia Toma aí, isso é um negócio interessante, inclusive, porque você me recomendou, eu comprei, eu não tinha a minha ideia nada, eu não sabia nada de Lavagem. Aí veio aqui a caixa e eu vi que era curtinho, eu falei, ai, mano, sério? Esse é o primeiro pensamento que veio à minha cabeça. Caraca, mano, velho, ele ia fazer um podcast disso. Vamos lá, vai. E aí, tipo, ver essa coisa maravilhosa. Então, acho que tá feito o ponto aí. Tá feito o ponto. Então, beleza, que caso você não tenha lido Lavagem, você pode, e gostou foi convencido pelo que a gente falou aqui, está mais do que recomendado, vá atrás de ler Lavagem e voltar aqui para a parte com spoilers. Quem leu, fica aqui que depois da música a gente vai falar um tudo. Bora lá. Agora que eu tô abrindo aqui Judeu pela primeira vez. Pela primeira vez não, já abri muitas vezes, mas eu acho que é a primeira vez que eu olho ativamente pra primeira página, porque da forma que é encadernada a Lavagem, quando você abre, é muito fácil você ir direto pra primeira página de quadrinho. Mas ela tem uma página de título, que é um copo. Sim. E sim, só agora que eu percebi isso. É engraçado porque a gente falou bastante de formato curto e talvez Lavagem se utiliza de tudo quanto é possível, porque eu adoro também as capas internas, sabe? Mostrando a paranoia da personagem principal, sabe? Sim. Que é constantemente comentada. A capa é toda cheia de, sabe, mensagem também, né? Sabe? Ela mergulhando no sangue. Então, sabe? Essa é a ideia que, tipo, a gente tem um formato tão pequeno pra trabalhar, vamos trabalhar com tudo que dá mesmo, sabe? E a ideia de colocar um copo na primeira página é muito significativo, sim. Bom, Lavagem, nós estamos lidando então com a história dessa mulher que é uma religiosa ali, possivelmente evangélica ou algo crente ou algo ali, né, nesse lado mais fervoroso. Como que chama essa protestante, né? Protestante. Não sei. Olha o meu apelido. Você já deu teu. Tá perguntando isso errado. Enfim, às vezes essa mulher aqui é uma adúltera e o seu marido um pouco silencioso e estranho demais. E a visita que eles recebem do tal pastor durante um jantar. Eu li algumas resenhas de Lavagem e umas das resenhas comentava sobre justamente como essa primeira parte, que é a mulher transando com um barqueiro, era tudo da cabeça do marido dela, né? Tipo, era tudo a imaginação dela, no final ele não estava fazendo nada. Você estaria disposto a afirmar isso, assim, tão categoricamente, que essa cena é tudo da imaginação dele? Eu nunca tinha me ocorrido isso. Mas eu acho que... Não sei dizer, é bem complicado. Faz algum sentido, parando pra pensar agora. Eu tô olhando a quadrinização aqui, a forma de transição, como é ele olhando pra cabeça do porco e ela vestindo a cabeça do porco depois de matar o cara. Assim, obviamente essa cena não aconteceu dessa forma, né? Ela pode ter transado com esse cara em algum ponto, mas arrancou a cabeça. Mas eu acho que, assim, existe a traição, existe o sexo. Porque na cabeça da mulher, ela teme o marido porque o marido acha que ela vai fugir com o barqueiro. E aí, pra ela querer fugir com o barqueiro, bom, pode ser que... me colocou a dúvida agora. Não, isso é muito interessante, cara. Porque se você me perguntasse pra mim, você afirmaria categoricamente que ela tá traindo ou não ele? Eu diria que não, eu não afirmo categoricamente que nada, sabe? Sim. E era justamente disso que eu tava falando anteriormente, sobre meio que ter essa dúvida no ar dentro de Lavagem, se a mulher realmente fez tudo isso, se em algum momento aquele
pastor estava ali ou não, todas essas dúvidas ficam no ar, apesar de que o pastor provavelmente nunca esteve ali, mas sim, o pastor sim, mas parando para pensar, o pastor ele pode ter sido só a continuação de um precedente que era de fato o pensamento do cara antes, né? Sim. Sim. É bem possível. É porque assim, acontece da gente saber pouco sobre o que pensa o cara. A gente não tem como ter certeza se ele sabe. A única certeza que a gente tem do marido dele saber alguma coisa é quando ele vai pra cima, chama ela de puta, fala, vai pra igreja, mas faz essas merda aí, então parece que ele sabe, mas pode ser muito bem ela pensando que ele tá dizendo isso também, né? Sim, sim. Pode ser tudo parte da paranoia de alguma forma. E é interessante, é uma boa dúvida, né? Se tudo que aconteceu de fato dessa forma, ou se só, sei lá, é uma mulher que fugiu com o barqueiro no final e ela não matou o cara, não teve o pastor, o cara não. Ela não transava com o barqueiro antes, só no final ela só decidiu ir embora com o barqueiro, sabe? Pode muito bem ter sido só isso a história. Não, e isso é interessante pra mim, ter essa dúvida no ar é interessante, porque a conclusão que você tira dessa dúvida, se, tipo, de fato a mulher traiu ele ou não, se ela tava traindo ou não, se ela era mesmo evangélica ou não, se o cara realmente conversava com ela ou não, você tirar uma resposta disso é a mensagem de lavagem. Sabe? Você achar que a mulher tava de fato traindo ele, você especificamente não, né? Tipo, o leitor achar que a mulher tava traindo ele e foi lá e matou por causa da paranoia, é a mensagem de lavagem, sabe? É a mensagem sobre meio que a corrupção da religião dentro da pessoa e tudo mais, sabe? É engraçado, eu li Lavagem, quando eu terminei, eu pensei que pode ter uma mensagem extremamente religiosa ou extremamente ateísta dentro de Lavagem, sabe? Ou só nenhuma nem outra, ela só tá dizendo que existe a religião e existem pessoas hipócritas dentro da religião, como Sim. seria talvez o caso da esposa que vai pra igreja e virou super crente, mas trai o marido com um barqueiro e vai fugir e mata o marido, sabe? Uma coisa nem um pouco cristã. Exato. Então é interessante, ele cria essa dúvida mesmo e eu gosto como, independente da gente partir do pressuposto que tudo é imaginação, ou tudo é real, ou parte é imaginação, parte é real, parte é paranoia, ela matou ou não matou o marido, todas essas conclusões ele só jogou pra gente e aí, tipo, você decide se você acha que a mulher era uma fanática, se a mulher era uma hipócrita, que a mulher não era crente at all, você julga tudo, sabe? Exato. Só que não é um você julga tudo preguiçoso, um você julga tudo de eu vou deixar aqui vazio e você preenche do jeito que quiser. Não, tem coisa lá. Só que a coisa que tá lá tem múltiplas interpretações. Eu acho que isso é uma das partes mais interessantes. Exato, porque cada conclusão que você tira, cada interpretação possível dessa obra tem uma mensagem rica sendo colocada ali, sabe? A interpretação de que, de fato, ela tava sendo, tipo, sofrendo uma lavagem cerebral da religião, tem uma mensagem inserida aí. A ideia de que, de fato, foi lá o diabo pra corromper ela, ao invés de ser uma lavagem cerebral da religião, tem uma mensagem aí, sabe? Cada possível interpretação dessa coisa que ele deixa no ar é uma mensagem muito rica sobre temáticas complexas, eu diria. Concordo. A própria parte do pastor e toda a transição entre ele falando passagens da Bíblia pra ele falando pra ela matar, pode ter essa crítica toda a pessoas que ouvem mensagem de Deus, ouvem vozes do além pra decidir alguma coisa, esse personagem que é talvez uma crítica à religião do padre, que ele é o padre, mas ele também é uma figura meio, não padre no caso, não, o pastor que é uma figura também meio demoníaca, que é uma figura errada, então ele se finge de um mensageiro de Deus, mas na verdade ele é esse cara ruim que prega coisas péssimas. Pode ser também, você pode tirar essa interpretação daí. Pode tirar a interpretação que na verdade ele prega o que ele prega e aí que tira a interpretação ruim é ela que absorve essa mensagem dele. Ele estava só lendo o salmo e na mente dela ele estava pedindo pra ela matar. Pode ser também. Exato. E pode ser que de fato o cara era o demônio que foi ali visitar ela, o literal Satã. As mensagens que estavam vindo da TV eram as mensagens corretas, sabe? Era ele, só ele ali mesmo. A mensagem sobre a dignidade do casamento, a santidade do casamento era a mensagem correta, mas ela que tava meio que... Era o Satã que tava vindo ali meio que corromper ela. Ou era culpa dela mesmo que tava se corrompendo e fazendo isso se materializar por ela de fato estar traindo, e aí ela, sei lá, o remorso de alguma forma começou a corroer ela e criou esse
situação toda pra ela poder dar um fim em tudo. Pode ser bem interessante, eu adoro essas múltiplas possibilidades. É interessante porque... sei lá, acho que a gente raramente reclama muito aqui de final em aberto. Mas esse é um final em aberto tão mais satisfatório porque parece que é um final em aberto mais trabalhado, sabe? A gente tá comentando aqui todas as possibilidades de interpretações que tem, propositalmente ou não. A sensação que fica no final de Lavagem é que parece que tem uma intenção ali, sabe? Parece que tem a intenção de múltiplas análises e é satisfatório, sabe? Isso. Sim, a intenção de ser simbólico e você falou de final em aberto, eu acho que é final em aberto, mas é final em aberto, começo em aberto, meio em aberto, tudo em aberto. Sim. E eu acho que essa que é uma parte bastante rica. Dito tudo isso, eu gosto de passagens, porque todas as cenas são muito boas, sabe? Essa primeira cena da mulher transando com a transição dela pro porco, cara, é muito sutil, é muito natural, é muito bem feito. A cena do copo. Puta que pariu. Que você tá virando, o cara tá lá falando mensagem do capeta e os cambal e falando, e aí muda um pouco a quadrinização, mostra esse cara meio distorcido, com um monte de texto atrás, ele lendo e falando pra matar, e aí o salmo, blá blá blá, e aí vai mudando a página até que ele dá aquele grito, mate! Nossa, essa página. Essa página dele gritando com ela ali, né? Todas as feições, tudo que tá acontecendo, combina muito bem nessa página, sabe? Sim. E dá até tipo um pouquinho de susto, né? É tão difícil conseguir assustar as pessoas com um quadrinho, sabe? Porque não é uma mídia que é feita muito bem pra terror. É difícil alcançar terror-horror com quadrinho, sabe? Uhum. Porque é uma mídia parada, você não tem como esconder monstro em quadrinho, sabe? Uhum. Não tem como pôr um jumpscare ali, né? É difícil um jumpscare. Mas aqui é quase né? É quase um, sim. Porque a tensão vai tão fundo ali. Você vai segurando, ela consegue pegar o copo, não consegue. E aí vai pra essa página dupla do grito aí do pastor, você fica, eita porra, caraca. Passa rápido, mas é algo tão instantâneo que eu acho que merece ser sim comentado, porque é tão difícil. Tão difícil mesmo. Sim. E a própria página seguinte, quando ele vai abaixar pra pegar e aí ela vem com um pedaço de pau ali pra matar ele, tudo reflexo do copo, né? No reflexo do copo. Muito bem feito mesmo. Uhum. Eu concordo com você, eu adoro esses quadros dele lendo salmos e as palavras vão ficando no fundo e ele vai começando a falar de verdade e aí algumas palavras mesclam. Você até tenta ler os salmos procurando algum significado ali e tal. Uhum. É engraçado porque depois que eu li esse quadrinho eu descobri que é baseado num curta que o Chico fez, né? Parece. Eu não sabia disso. Tipo, era uma informação que eu até poderia nem ter pego, porque parece que é feito tão especificamente pra quadrinho mesmo, né? Sim. Eu aprecio bastante isso. Se não foi feito pra quadrinho, pelo menos o trabalho de transformar em quadrinho foi perfeito, porque toda a linguagem é a linguagem quadrinho que a gente tá vendo, sabe? As transições, sim, as mudanças de perspectiva, os enquadramentos, como é disposto os quadros na página. Então, sei lá, a página dela, quando ela termina de bater no cara, que é um monte de quadro dela batendo, e por cima dos quadros dela batendo é só ela com um cara caído, morto no chão, sabe? É uma página muito quadrinho, sabe? Sim. O constante o SH, o chiado da TV no fundo, colocado bem tipo, exposto e comprido em várias páginas. Eu adoro isso. É muito bom, sim. Uma coisa específica, não é uma cena, mas uma coisa que me fez refletir bastante sobre Lavagem é justamente o título, Lavagem. Eu sei que a gente normalmente deixa isso pra comentar no final, mas quando você pega Lavagem, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a lavagem de, tipo, limpar, né, e tudo mais, né? Você tem essa pureza na palavra, né? E quando eu comecei a ler e ver esse aspecto mais religioso e dos canais de TV evangélico, me veio a ideia de lavagem cerebral e como essa palavra também pode ter tipo, um aspecto mais negativo pra ela. E no final não, né? Durante a obra você descobre que lavagem tem esse aspecto da comida do porco, sabe? Ela fala pra ela, você vai virar lavagem, sabe? Sim. Tem essas inúmeras interpretações pro título da obra e eu acho que isso conversa muito bem com tudo que a gente falou até agora. Sim.
talvez a primeira interpretação que vem sempre pra cabeça vai ser a de porcos, talvez pela história começar e terminar com porcos praticamente, mas o fato de ter a possibilidade de ser uma lavagem cerebral e tal é interessante também. Que tem um pouco, não, tem muito a ver com a possível mensagem sobre a religião, sobre fanatismo, sobre mudança de comportamento, esse tipo de coisa. Não só negativo, também como a ideia da lavagem da alma, sabe? Também, né? Dela se livrando de tudo aquilo que deixava... Pode ser que tipo, ela finalmente seguiu, de fato, o caminho de Deus, sabe? Eu não sei. Eu acho que o título é bem significativo pro restante da obra. Não tem muito o que falar fora isso, porque é um monte de punhetação sobre o que acontece na história. Eu queria então, para caminhar para uma conclusão, que você falasse qual foi a sua... A gente falou que pode ter inúmeras interpretações, então eu quero que você jogue a sua. Qual foi a linha de acontecimentos reais e o que aconteceu na cabeça da pessoa? Qual foi a história de lavagem para você? A primeira história de lavagem para você? Na minha concepção de lavagem, a mulher estava sim traindo o marido, né? Não era tudo da cabeça dele, não. Eu acho que em nenhum momento apareceu um pastor ali, não. Eu acho que talvez se eu ler eu consiga encontrar alguns tiques de narração que dê pra explicar isso, mas acho que era tudo da cabeça dela, era paranoia, não era necessariamente uma lavagem cerebral. Eu acho que talvez ela nunca foi religiosa, inclusive, essa minha interpretação, mas foi uma certa paranoia que fez ela matar ele. E dito isso, eu gosto que o final, dentro dessa minha concepção da obra, o final não é um final desgraçado pra ela, ela vai lá e foge com o barqueiro. Tipo, deu tudo certo, meio que, sabe? Tipo, eu gosto da ideia de que talvez essa mulher tava presa num casamento desgraçado, que ela não tinha jeito nenhum de sair, e o marido meio que maltratava ela, e justamente comenta-se bastante na narração da TV sobre a santidade do casamento, e tipo, na minha concepção, lavagem é meio que a quebra dessa santidade, da não necessidade de valorizar isso tanto, e é por isso que a obra deu um final feliz pra ela. Sabe? Ela foi lá, fugiu com o cara, e quando ele fala, você vai pra uma igreja, ela fala, não. E é porque tipo, ela não tem por que mentir mais se ela pode seguir a vida que ela achava digna pra ela. Minha interpretação tá bem próxima. Minha primeira interpretação é que ela traía também o marido, que de fato não existe pastor, porque a própria narrativa dá desculpas pro marido não reagir ao pastor. Inicialmente dá a impressão que ele só tá sendo antipático, mas para todos os efeitos ele pode só não ter visto o pastor, né? Porque o quadrinho deixa essa possibilidade no ar. E aí, de fato, ela mata o cara, dá ele de comida pros porcos e foge com o barqueiro no final. E eu acho que talvez seja um final meio feliz mesmo. Eu não tinha pensado o que poderia representar, mas é um final para todos os efeitos feliz mesmo, porque ela apagou esse passado. Só que é o final feliz para ela, e eu não sei se o fato de ser um final não bom pro marido, se ele foi culpado disso, porque a história não dá a entender que talvez ele seja só, sei lá, chucrão, sabe? Só meio um cara que era mais burrão, mais na dele, e que aí ela começou a trair, por isso que ele, sei lá, dá a impressão que ele só estourou ali, né, naquele momento do copo, que é ali que ele soltou, tipo, puta mesmo, não sei o que, como se ele estivesse falando pela primeira vez, sabe? Não parecia uma briga constante, uma coisa, né? Constante dele. Então talvez, assim, né? Obviamente ele nunca deveria ter feito isso, mas fazendo não quer dizer que ele merecia morrer e ser dado de comida pros porcos. Virar lavagem. Eu entendi. Talvez até uma ideia de que a mulher consumiu tanto, tipo, material religioso que meio que acabou criando essa paranoia dentro dela, sabe? Ela começou a ver diabos, sabe? Porque essa era a mensagem que se passava, sabe? Talvez uma coisa meio de culpa cristã, né? Essa coisa de sabe que tá fazendo e sente a culpa, mas continua fazendo, e aí busca uma forma de se redimir disso. Só que a forma dela que ela escolheu foi só abraçar de vez. Apesar de que eu tô pensando aqui, eu tô remoendo agora a lavagem com a ideia de que ela não traiu o homem em momento nenhum, né? E tipo, era tudo fantasia dele. E a ideia dela, ela chegar pro cara no final e falar que não, tá indo pra igreja, não. É que ela só tá se libertando da religião e se libertando do marido ao mesmo tempo, mas não pra ficar com o barqueiro? Exato. Porque tipo, na cabeça dele, ela chegava pro barqueiro e falava, quer ir pra igreja sim. Né? E agora a gente finalmente vê a visão dela, ela chegar lá e falar não, quer dizer que talvez ela nunca de fato tinha traído
o marido. Não. Mas acho que de qualquer jeito, ela traindo ou não, acho que essa parte específica acaba não sendo tão significativa, talvez, ou pra mensagem geral, sabe? Só vai Já dar vai uma modificar justificativa pra ela ter matado, sei lá. Vai dignificar menos ou mais o homem só, né, no final. Mas é isso aí. Lavagem é isso, eu acho bem interpretativo no sentido positivo, como a gente falou. Eu queria ver se alguém tem uma interpretação um pouco diferente. Essa visão que você trouxe do cara imaginar a traição não tinha me ocorrido e faz todo sentido. É um caminho bem aceitável. Mas não sei se seria o caminho que eu escolheria pra interpretar. Mas a história dá as brechas necessárias pra isso ser aceitável, sim. E que nem a gente disse, eu acho que a história dá as brechas necessárias pra qualquer um dos lados. Eu acho que não tem tipo um caminho canônico pra história. Eu acho que propositalmente é ambíguo, sim. Beleza. Ok, foi dito tudo que eu queria falar aqui sobre lavagem. Depois dessa discussão, você continua gostando bastante de lavagem? Ainda adoro lavagem, sim. A gente até que falou bastante pra um quadrinho que é relativamente curto, né? Mas é 100% mérito dele. Não, eu acho que é um bom papel conversar bastante sobre quadrinhos curtos, principalmente um como Lavagem que tem tanto pra falar. Dito isso, Judeu, nosso costume aqui no Quadrinho ao Quadrado é dar dessa prévia, esse spoiler, essa preparação para as pessoas de qual vai ser o próximo programa. Sim. Do que iremos falar no próximo Quadrinho ao Quadrado daqui a um mês. Daqui a um mês a gente vai falar de Eles Estão Por Aí, de Bianca Pinheiro e Greg Stella. Exatamente, esse quadrinho é deste ano, 2018, saiu em abril de 2018, foi um dos quadrinhos aí mais recentes da Bianca Pinheiro com o Greg Stella. É um voluminho mais grossinho, eu já li, você ainda não leu, né? Não, eu estou com ele aqui, eu abri, dei uma folhada, eu falei, isso aqui é louco. Vou ver com o Estranho se ele quer gravar um podcast sobre, e aí você topou, então mês que vem será. Beleza, então você vai no escuro, eu já vou com opinião, vou pra releitura, né, pra poder falar aqui. Então, como sempre, vai ter o link aí no post, você pode ir atrás. Curiosamente, eu vi Eles Estão Por Aí em muitos lugares. Eu vi, acho que na livraria daqui de Jundiaí eu vi ele, sabe? É bem difícil aparecer uns quadrinhos nacionais aqui. Uns quadrinhos diferentes, assim, né? Normalmente é só, sei lá, super-herói, Panini. Mas ele tava. Eu lembro de ter visto aqui na livraria, então eu acho que tá por aí. Eles estão. O quadrinho está por aí também. Não, comprei. Deixa eu só aproveitar esse espacinho aqui final, fazer algo que a gente raramente faz. Divulguem o Quadrinho ao Quadrado, né? Tipo, é verdade, divulguem o Quadrinho ao Quadrado. Se vocês gostam do nosso conteúdo, sempre ajuda a gente a divulgar. Recomendo aí pra amigos, normalmente essa forma que eu mais gosto de divulgar, sei lá, joga ali no Twitter, no Facebook, é isso? Sei lá, deem um like, seja lá onde for que vocês escutem podcast. Acho que isso normalmente ajuda. Põe a gente acima de outros podcasts de quadrinhos. Eu gosto de ver isso às vezes. É isso que você quer, então. Eu gosto de ver onde é que a gente tá ranqueado, sabe? Porque, tipo, a gente nunca tá nos primeiros no geral no Brasil, mas, tipo, se você põe na categoria arte, às vezes a gente tá entre os 5 primeiros ali, né? Eu gostaria de ser o primeiro de quadrinhos, pelo menos. Acho que vai ser difícil, mas o segundo dá. O segundo dá de podcast de quadrinhos a gente consegue, eu acho. Então colaborem aí com a gente, com o desejo megalomaníaco. Obrigado. Então até mês que vem. Até mês que vem.